Meus irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Bem, a primeira palestra de hoje será ministrada pelo professor Jean. Queria chamá-lo aqui, professor Jean. Alinhadíssimo, nem o meu filho BR está tão alinhado, viu, professor Jean, viu? Vai deixar o... Vai não aqui, né? Pastor Jean, meus irmãos, vai falar a primeira palestra. Logo em seguida, a sua palestra, nós vamos ter um momento breve de perguntas e respostas, tá certo? Ele vai ficar aqui, você vai ter a oportunidade de perguntar. E, em seguida, nós vamos ter a segunda palestra. Eu peço que você, meu querido, por favor, deixe seu celular no silencioso, não é? Para não interrompermos aí a apresentação do professor, tá bom? Professor Jean. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu queria externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade, irmãos, de estar desta feita, né? Nós já tivemos o privilégio de estar aqui em outros momentos, na ocasião, ouvindo, né? Em especial o nosso pastor Arthur, que sempre tem essas oportunidades de comunicar algo da parte de Deus, de compartilhar conosco, né? A palavra do Senhor. Eu me recordo de uma ocasião, acho que ano passado, a gente está aqui numa palestra, né? O pastor Arthur, inclusive, estava sendo um dos preleitores. E, com a graça de Deus, né? Hoje, a gente está tendo o privilégio de também falar, né? Algo também. E externar, né? Nossa gratidão à CPAD, que nos dá essa confiança, né? A pessoa ali do seu gerente, né? William. E do IALT, a gente louva a Deus por essa parceria que o IALT tem com a CPAD. O título da nossa apresentação é A Reforma em 4 Tempos, com base no livro, né, que os irmãos conseguem ver ali, né? Um pouquinho sobre o livro, o pastor Paulo Ferreira, aqui nesse livro, eu assisti o vídeo, né, que ele deu entrevista à CPAD, e ele diz nesse vídeo que, na verdade, ele não tinha o intuito inicial de escrever um livro. Era uma palestra sobre o tema, que ele estava ministrando na sua igreja, onde ele compôs uma apostila com 12 páginas, ou 12 a 20 páginas, e daí sentiu o desejo no coração de escrever mais e pesquisar mais sobre o tema e, inclusive, publicar. Inicialmente, a publicação não era com interesse assim, de ter um alcance nacional, né? Para famílias e amigos, no máximo, ele mesmo diz. Mas aí, aprove a Deus, né? Ter essa parceria com a CPAD e publicar seu livro, e hoje está nas nossas mãos. O livro foi publicado em 2017, aniversário do 5º centenário, né, da Reforma Protestante, e hoje, 7 anos depois, né, inclusive no mês, né, propício do seu aniversário, a gente vai estar falando sobre esse tema, que eu vou estar discorrendo aí para os irmãos. Pronto, mas primeiro, né, como funciona o motor a combustão de 4 tempos. E calma, que você ainda está na palestra certa. Não, parece ser outra coisa, né? Parece ser outro tema, mas você não saiu ainda da palestra. O livro, o autor, ele faz menção do motor, né? E eu trouxe apenas a título de ilustração para explicar. Porventura tem alguém que seja da área, né? Mais específico, da área automobilística, deve entender melhor. Mas como funciona, né? Você tem um ciclo, acho que o laser não vai funcionar, mas acho que dá para visualizar, né? A contar do meu lado para lá, você tem a saída, a entrada e a saída. A entrada aqui para você está à esquerda e a saída está à direita. Então, no primeiro tempo, que se chama admissão, abre-se a entrada e entra no pistão ali do motor uma mistura de ar e combustível, certo? Isso faz com que aquele pistão seja empurrado para baixo. O que, num segundo tempo, com essa mistura, né, faz com que o pistão ele sobe, comprimindo, e é por isso que o segundo tempo se chama compressão, comprime esses gases e faz com que essa mistura fique inflamável. Num terceiro tempo, que se chama explosão, talvez não dê para ver muito bem, mas lá entre a entrada e a saída, acende-se uma centelha, que faz com que essa mistura inflamável exploda e empurre novamente o pistão para baixo, o qual volta a rotacionar e empurra essa mistura para cima, abre-se a saída, e esse conjunto de gases, né, que agora é resíduo, né,
ele é dispensável. E esse ciclo continua indefinidamente. Eu trouxe aqui uma ilustração do que eu acabei de falar, tá? Para você ver, né? Os gases entram, misturam-se, depois comprime, explode e sai. E funciona assim. Por que isso é interessante, né? Porque o autor se vale dessa ilustração, né? Como metáfora para os 2 primeiros capítulos do seu livro. O que é bem da verdade, para se entender a reforma na perspectiva dele já seria o suficiente. Mas ele faz questão de escrever ainda mais 4 capítulos, onde ele parte do pressuposto da reforma, né? Como motor, né? Que mobilizou, né? Que assim, colocou em movimento muitas áreas, não só na Europa, mas em todo o mundo, né? Chegando até o Brasil. E ele vai até a era praticamente contemporânea, falando sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Então, é um livro excelente. É um livro que, embora pareça assim, né, de estrutura fina, a gente não deve desprezar as coisas pequenas, né? Já disse Zacarias. A fonte é pequena, então tem muito conteúdo. Dura coisa foi eu tentar resumir isso numa apresentação que ainda ficou imensa. Então, muita coisa eu vou estar apenas citando, passando para os irmãos verem, para não tomar tanto tempo. Mas, a priori, é isso aí. Dito isso, então, ele começa introduzindo, né? Como eu disse, a reforma, então, foi esse motor, né, que mobilizou, né, que colocou em movimento muitas áreas, tá? Não só a parte religiosa, mas social, política, cultural e econômica também. E aí ele se vale, né, dessa ilustração como motor a combustão de 4 tempos. E aí, no primeiro tempo, como eu já expliquei, acho que não vou precisar ler essa parte, mas aí, no primeiro tempo, aquela mistura, então, para ele, simboliza a insatisfação popular gerada na pré-reforma pela frouxidão moral do clero e privilégio da aristocracia, que produziram revoltas, em parte, do próprio clero e nas classes sociais desfavorecidas. Ou seja, não só os leigos estavam insatisfeitos com o rumo que a igreja tinha tomado, mas até parte do próprio clero. O segundo tempo, né, o da compressão, foi o tempo em que, na perspectiva dele, né, as massas insatisfeitas agora começaram a se revoltar. Então, aqui e ali, acolá, começaram a aparecer, as massas se juntaram e começaram a se manifestar, a reivindicar, a se revoltar contra o rumo que a igreja estava tomando, né? Concomitantemente, essa satisfação contagiou os governantes, como eu disse, né? Também a nobreza, ao perceberem que os privilégios da igreja subtraíam deles parte expressiva do trabalho e das rendas. Então, não era para menos, né, que eles começaram a se revoltar. No terceiro tempo, e aí a centelha que precisava, né, toda aquela pressão, né, que estava envolta ali, né, daqueles insatisfeitos com o rumo que a igreja tinha tomado, a centelha foi as indulgências de Tetzel, né, que a gente vai ver logo a seguir, o qual combina, né, com, no quarto tempo, a reforma propriamente dita, né. Ali foi o estopim da reforma, onde Lutero afixa ali as suas teses, e aí está declarada, né, deflagrada, a reforma, né, e a partir daí, guerras religiosas, conflitos de interesses e inúmeros outros movimentos, né, que produziram tantas mudanças que a gente vai ver a seguir, né, não só religiosa, né, é importante que se repita, mas de ordem econômica, social e ética e diversas outras. Pronto. O primeiro capítulo, então, ele vai dedicar-se a falar justamente das partes do primeiro e do segundo tempo desse motor imaginário, né, alegórico, que ele se vale para trabalhar isso aí. Então ele mostra não só causas religiosas, mas outras ordens de causas também, que levam, né, o descrédito, os deméritos que a igreja passa a ter, provoca rebeliões, não só no clero, mas também não só nas classes populares, mas no clero e na monarquia também, levando então, né, a toda aquela insatisfação. E o que essa pressão toda, né, só aguardava uma centelha que a gente vai ver logo a seguir, né? Então, ele cita várias causas, na verdade ele retrocede no tempo, ele vai mostrar, por exemplo, sobre a constantinização. Ele volta no tempo e fala de Constantino, 312 por ali, né? Com a conversão, né, mais que formal do povo, né? Por causa do imperador ali, né? Ao cristianismo. E a partir de então, né, ele começa a traçar e mostrar que a igreja toma um rumo, né, totalmente distorcido daquilo que foi preconizado pelos apóstolos e pais da igreja. E aí ele cita um texto, né, do Felipe Aquino, que é um professor de História de São Paulo, e nesse texto ele fala do Sumo Pontífice Inocêncio III,
o qual, até ele, os papas reivindicavam, né, o papado reivindicava como sendo o vicário de Pedro, representante de Pedro na Terra, né, o primeiro papa na concepção do catolicismo romano, né? Mas esse pontífice foi o primeiro que reivindicou para si ser representante de Deus. Ele dizia que o papado, os líderes, né, religiosos eram o luzeiro maior e os líderes monárquicos, os líderes políticos eram os luzeiros menores. Então, para esse papa e outros, né, que se seguiram após ele, a ordem religiosa que mandava na monarquia. Então, isso contribuiu para que os monarcas e muitos outros, né, ficassem satisfeitos com o rumo, né, que a igreja estava tomando. Outras causas que eu pude resumir do livro nesse primeiro capítulo são essas, né? A divisão entre o clero e os fiéis, a salvação a partir da igreja, a máxima, né? Fora da igreja católica apostólica romana não há salvação, né? A salvação adquirida através das obras, os sacramentos como forma de conceder graça, o clero torna-se corrupto, né? A corrupção era notável no meio da igreja, e a Bíblia longe das mãos do povo comum, né? A igreja insistia em que o povo não tivesse acesso à leitura na sua língua da Bíblia e eles ensinavam, né, conforme queriam, inclusive até distorcidamente, né, a própria palavra. E isso foi suficiente para contribuir para que alguns nomes, né, viessem se manifestar, alguns expoentes do que a gente chama de pré-reformadores, né, que antecederam o movimento da reforma propriamente dita. O autor destaca pelo menos 4 nomes, que são talvez os mais conhecidos. O Guilherme de Ockham, né, que aqui tudo indica, muitos historiadores dizem que as suas ideias contribuíram, né, para a própria ideia da reforma de Lutero. O John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, né, o Wycliffe dizia que, assim como Moisés recebeu a revelação na sua própria língua, Jesus e os apóstolos ensinaram para o povo na língua do povo. Então, o povo na época da igreja precisava ter acesso à Bíblia na sua própria língua. Então, ele traduz. Eu quis focar aqui na questão das mortes deles. O Wycliffe, ele morre antes essa pronúncia, inclusive, é do próprio autor no vídeo, né? Ele morre antes de ser da igreja pegá-lo, mas ele foi condenado à fogueira. E aqui um exemplo, né, de uma tradução bíblica, mas outros nomes também, né? Por falar de morte e fogueira, né? Jan Hus, como também o autor pronuncia no vídeo, conhecido também como João Hus, né? Mas na verdade o nome é tcheco. Talvez seja um dos mais conhecidos. O autor, ele não chega a comentar esse trecho que eu vou falar aqui no livro dele, mas é um trecho muito conhecido, né? Quando o Hus, ele foi sentenciado, né, a ser queimado, e ele foi queimado vivo, ele profere as seguintes palavras, né? Hoje vocês incineram, né? Hoje vocês queimam um ganso, porque Hus em tcheco é ganso. Mas daqui a 100 anos, disse ele, né? Continuou dizendo, daqui a 100 anos, haverá de ser levantado um cisne ao qual vocês não conseguirão incendiar, conseguirão calar. Ele morre em 1415, 1517, exatamente 102 anos depois. Tenha certeza que ali foi uma profecia de Deus na boca daquele homem. Lutero afixa na porta da igreja as suas 95 teses, e cumprindo a profecia, né? E Lutero foi o cisne que a igreja não conseguiu calar, né? Savonarola também foi outro, né? Foi preso, enforcado. Então, o autor, ele trata, né, desses autores em detalhes. Eu indico a leitura para os irmãos. Não vai se estender tanto. E, por fim, eu achei muito interessante isso aqui. Ele fala que, entre os pré-reformadores e a reforma propriamente dita, muitas coisas aconteceram no mundo, os quais a gente toma conhecimento assim, né, da história geral, mas não faz ligação direta com a reforma propriamente dita, o que é importante de se fazer, tá? Foi época de descobrimentos, né? Descobriu-se a América, descobriu-se as Índias, descobriu-se o próprio Brasil, né? E surge o tal do humanismo e o renascimento. E é interessante porque o humanismo aqui não tem a conotação, o humanismo desse século, né? A idade moderna aí, né? Não tem a conotação da idade dessa era pós-moderna que vivemos. É diferente do humanismo de hoje, né? O humanismo, ali, embora voltasse-se para o homem, onde as ciências foram desenvolvidas, né? Instrumentos científicos, ele diz mais à frente, apareceram também. A ideia da razão, né, foi trazida à tona, porque até então, antes da modernidade, da era moderna, onde Lutero está ali, né, onde a reforma se dá, antes disso a gente chama de pré-modernismo,
a ênfase era no religioso, né? A igreja mandava e desmandava, como a gente viu. Com a modernidade, a razão toma vez, né? Em algum sentido isso foi danoso, mas contribuiu-se muito para a investigação científica, o desenvolvimento das ciências, né? E muita coisa positiva. Os notáveis cientistas são dessa época, né? As leis naturais, descobriu-se muito do planeta. Então, muita contribuição importante para a gente hoje em várias áreas vem daí. Então, isso tem o seu mérito, né? O que desemboca também, né, na própria ideia de renascimento, né? Considerado como o marco inicial da ciência para a modernidade, né? E o autor conclui dizendo que isso tudo contribuiu, foi como se fosse um background, um pano de fundo, né, para a cosmovisão de Lutero. Então, quando Lutero chega, né, o palco está montado, né, só precisava do estopim, né, e esse estopim aparece num personagem chamado Tetzel. Essa pronúncia também é do autor do livro no vídeo. Tetzel, amando da igreja, ele começa a vender o que se chama de indulgências. E as indulgências eram cartilhas, né? Cujo conteúdo dizia que pregava-se que o seu pecado seria perdoado pela compra de tal indulgência. Tem uma máxima de Tetzel que era a seguinte: a cada moeda que caísse no gasofilaço, né, no fundo, na salva ali, uma alma saía do purgatório. Então pense, a salvação agora estava sendo comprada, né? Em prol, a defesa da igreja, né, do papado, era a construção e reforma da Basílica, né, de São Pedro, mas nitidamente a ideia era usurpar os fiéis, né? E aí isso foi a gota d'água para Lutero. E aí concluindo, né, Lutero então se manifesta com as suas 95 teses na porta da igreja ali. A ideia de pregar teses é muito debatida hoje. Alguns entendem que pregar ali tem mais um sentido de falar, né, de propagar, mas a ideia parece ser mais literal mesmo, de pregar literalmente na porta da igreja ali. Tudo indica que era um meio, né, de comunicação. A imprensa estava sendo, né, inventada ainda, então era a ideia de meio de comunicação, de manifestação. E como apêndice do livro, ele traz 6 apêndices, um dos as 95 teses, o que eu julgo ser muito importante, de pelo menos você já ter lido. É muito importante, tá? Então, um teólogo, um estudante de teologia, um interessado na Bíblia e na história da igreja, deve ter lido pelo menos uma vez na vida isso. Eu fiz questão de trazer algumas. O autor, no corpo do livro, só fala de uma delas que a gente vai ver mais na frente, mas algumas que eu quis fazer menção, né? Eu não vou ler só para mostrar, os irmãos podem consultar depois no apêndice do livro, mas que claramente fala contra as indulgências, né, pregadas pela igreja, tá? E aí, chegamos, né, na figura de Lutero. E, assim, dispensa comentários, né? Lutero como ele vai dizer ali, é um marco, né, da reforma, o maior expoente, né? Quem começa oficialmente a reforma. A quem deve-se o título de protestantismo, né? Ele até debate esse tema também no livro. Ele diz que nós, cristãos evangélicos, preferimos o termo evangélico, né, protestante, mas ele vai dizer que não é um termo assim que deveria ser hoje tido como pejorativo, né? A ideia de protestante ali de protesto mesmo, né? Mas de indignação contra o rumo que a igreja estava tomando. E Lutero foi quem fez isso, né? E aí, nesse segundo capítulo, ele termina, né, a ilustração dele dos terceiros e quarto tempo do motor, né? Então, Lutero explode e agora a descarga, né? Separa a cisão, a separação da igreja, né, com a reforma propriamente dita. Lutero, né, monge agostiniano, humanista, né? Lembrando que o humanismo aí não tem a conotação do humanismo de hoje. O humanismo lá é a visão teocêntrica do homem, né? Hoje é a visão do homem, né? Aí é totalmente diferente. Então, não confundamos essas coisas, tá? Enfim, né? Como eu disse, dispensa comentários. Eu notei que temos ali, aqui publicados pela CPAD, né? Mais de 2 dezenas de livros, né, que falam sobre a reforma, incluindo Bíblias, muitas das quais falam do próprio Lutero. Então a gente indica, né, a leitura não só do livro em questão, né, mas de vários outros livros que a CPAD tem aqui à disposição. Aproveitem um desconto, né, que a CPAD está nos oportunizando, e adquiram essas obras para ler e conhecer mais sobre a vida, né, e obra de Lutero. É importante. Aqui é um trecho que ele cita lá de um historiador. Pronto. E, como eu disse, né, para Lutero as indulgências eram totalmente aversas, né, ao que a própria Bíblia ensina, né, da verdade do Evangelho, o que se tem em vários textos, né.
de Romanos, de Gálatas, de Abacuque, de Hebreus, né? De Abacuque e outros, tá? Pronto, então a partir das ideias de Wycliffe e do Hus, de onde vem os hussitas, né? Lutero vem e rompe aí com a igreja, né? Tá declarada a reforma. Muitos outros, chamados também de reformistas ou reformadores, seguem, né? Lutero. E aí você tem João Calvino, Ulrico Zwingli, Melanchthon, Simons, o Townsend, os irmãos Petri e muitos outros que em vários países promoveram também rompimentos com a igreja e propagaram a reforma. Bom, e aqui termina-se a parte do segundo capítulo e assim, esses 2 capítulos é o suficiente para você entender a reforma, como a gente entende, né? Principalmente a sua contribuição religiosa, no meio religioso, para o que a gente tem hoje, né, de protestante, para estarmos aqui, né, separados das ideias católicas, né, que são aversas à Bíblia, a palavra de Deus. Mas ele vai mais além, como eu disse, ele trata de contribuições que a própria reforma deu para muitas áreas da vida das pessoas e em vários países, incluindo o Brasil. Então, a partir de então, é uma parte assim bem mais prática do livro, que ele fez questão de tratar. O que lá na frente, né, eu vou mais citar, porque eu não quero me estender muito, mas na frente ele vai, inclusive, tocar em algumas feridas, sabe? Que para algumas pessoas seriam alguma coisa assim de ordem indiscutível, né? Como questões políticas e ideológicas. E ele vai tratar sobre isso também. E até de ordem religiosa, né? Mais à frente ele vai falar do próprio Calvino também, né? E eu sinto uma crítica ali na leitura dele aos reformados. Bom, aqui ele fala da contribuição para a educação. Então a reforma não só teve seus desdobramentos na religião, mas também na educação. Antes a igreja proibia o acesso, né, à leitura, inclusive da própria Bíblia, era um requisito exclusivo do clero, os leigos não tinham isso. E a reforma vem rompe com isso. Não, isso tem que ser de acesso também de todos. Todos devem ter acesso à leitura, né? Estudarem, ler. O que a igreja antes de Lutero não queria que fizesse. Qualquer semelhança hoje, né? Não muito com a questão religiosa, mas com a questão política, né? Parece não ser coincidência, né? Hoje parece que a política não quer que a massa tenha acesso à leitura, né? À educação e conheça de fato, né? Bom, e aí cumpre-se, né, um texto de provérbio que onde os justos se engrandecem, o povo se alegra, né? Com a reforma, o povo não só estava se alegrando, mas prosperando, não só na área religiosa, mas em várias áreas também, como ele vai falar adiante, tá? E aí, como eu disse, ele cita Calvino, um reformador e tem lá seu mérito, né? Com certeza. Mas parece-me que ele faz uma crítica a Calvino em especial nessa parte. Ele diz que os huguenotes, que são reformados franceses, né? É um termo talvez desconhecido de alguns, defendia a riqueza pessoal, em contraposição aos católicos, né? Católicos aqui entendo os católicos de Roma, né? E ele defendia a riqueza pessoal e, em contrapartida, muitos se desvincularam do catolicismo e foram para o calvinismo, foram ser reformados, né? Protestantes reformados, em virtude justamente dessa questão de pregação da bênção, da prosperidade material pessoal, né? Então ele vai dizer isso. O que explica muitos reformados, a incidência de muitos reformados, né? A adesão de muitos ao meio reformado, dado essa questão histórica também, né? E ele fala que a partir daí você tem muito conflito de interesse que vai se desdobrar-se em guerras mais à frente, tá? Pronto. E aí ele vai concluir esse capítulo, né, falando sobre a reforma católica contra a reforma e a Inquisição. Né, talvez são coisas que não são muito abordadas, né, no nosso meio. Ele vai dizer que houve 2 movimentos, né, de mudança no meio da igreja depois da reforma. O primeiro, que é a reforma católica, uma parte dessa igreja, ela entendeu que a reforma era necessária para uma questão política, né, e de outras áreas, e viu isso como positivo e mudou mesmo. Voltou atrás a Bíblia, né? A palavra de Deus, a sã doutrina. Mas outra parte da igreja, não. E aí eles na verdade, fizeram o extremo oposto. Investiram em atentar contra os protestantes. O que se dá na contra-reforma. Ao ponto de caçar, de perseguir, de matar, de tirar-lhes a liberdade de culto, né? E por aí vai. E com isso, né, vai chegar ali na Inquisição, o órgão de extermínio, né? Nem os próprios católicos, né, romanos, eles admitem isso,
mas não faltam fontes, né, que comprovam isso. Basta pesquisar em fontes seguras da internet, que a Inquisição foi terrível, né, para muitos protestantes, né, de ordem assim, de guerras extremas e muito sangue, a custo de muito sangue, os protestantes chegaram, né, onde chegamos hoje. E a Inquisição foi uma medida, né, que a igreja tomou para calar, né, os cristãos de uma vez por todas. E ele vai chegar também, inclusive, em outros movimentos, talvez de ordem menos terrorista, né, menos... ele cita, por exemplo, Inácio de Loyola, né, que cria a Companhia ou Sociedade de Jesus, que toma um rumo, embora rompa com a igreja, mas toma um rumo mais diferente do que Lutero, né? Enquanto Lutero, né, se opõe a Roma, ao papado e tal, o Loyola, criando a Sociedade de Jesus, adere, né, ainda enaltece o papado, mas já vê mudanças significativas na igreja, o que não foi tão, necessariamente de todo ruim. Então, a reforma, a ideia é essa, né? A reforma mostrou que muitos estavam insatisfeitos com a igreja, mas os rumos que cada um tomou aí foi diferente mediante a cosmovisão e concepção de cada um, né? E aí temos hoje, ele vai chegar nisso, as diversas denominações, né, que temos hoje, que a gente chama de denominacionalismo. Pronto. Como eu disse, ali já era o suficiente para você conhecer a reforma e, em termos especialmente históricos, né, de uma forma muito elucidativa, né? Comparar com o Motor de Quatro Tempos, eu achei brilhante a ideia do autor, tá? Até onde eu sei, é inédito. Acho que ninguém teve essa ideia ainda. Sendo que a partir daqui ele vai além. E ele fala dos desdobramentos disso ao longo não só na Europa, né? Mas saindo da Europa, chegando ao Brasil. Eu não pretendo me estender nessa parte, porque eu acho que a gente tomaria muito tempo. A parte mais prática, né? Da palestra. E aí eu vou só citar para os irmãos. Mas aí a gente pode, né, claro, disponibilizar o material, mas tem o livro, e eu indico muito a leitura do livro para que vocês possam conhecer essa perspectiva dele, falando sobre isso, né? Ele vai falar sobre as guerras que teve nesse terceiro capítulo, tá? Guerras que duraram cerca de décadas, né, afinco. E a situação foi tão tremenda que ele faz menção disso no final do livro, então é interessante conhecer essa Paz Westfália, que foi um tratado, né, que apaziguou ali as guerras, né, mas que desdobrou-se no que a gente conhece hoje de Estado e nação, né? Então, o que temos de Estado, a noção de Estado hoje, atribui-se, né, que vem daí. E é importante conhecer isso também. E aí ele continua, né, falando que ainda assim a igreja, a ala da igreja que ficou insatisfeita com a reforma, né, porque queria calar os protestantes e persegui-los a todo custo. E continua assim, tá? E ao ponto deles saírem, né, da Europa, saírem lá e virem, inclusive, por Brasil, né? Chegando aqui no Brasil, muitos da própria igreja financiaram os que vieram, né, para o Brasil para perseguir os protestantes, tá? E aqui no Brasil, em algum momento, né, a religião católica tornou-se oficial e não tinha-se liberdade de culto para os protestantes, era impedido, passou muito tempo. Salvo engano, até 1808 é quando essa liberdade foi restaurada, né? Ainda em parte. Mas houve uma perseguição ferrenha, né, contra os protestantes em virtude dessa questão católica. E aí, justamente, é o que acontece quando os franceses vêm para o Rio de Janeiro, os holandeses vão para o Nordeste, né, na pessoa de Nassau, que é bem conhecido, né, na história geral, tá? Fala sobre o iluminismo europeu, onde vários nomes, inclusive da ciência, se destacam, né, desse período, né? Vários cientistas e outros, tá? Que a gente conhece aí. E, em especial, o americano, né? Williams, que representa ali, né, o iluminismo americano, em outros nomes famosos, né, também, desse período, né? Tá? E sempre os protestantes preocupados, não só com a questão de religião, né? Mas também com o bem-estar social de modo geral. A questão política, a questão econômica e por aí vai. Pronto, aí ele vai citando várias outras questões ao longo do Brasil, né? Ele cita, inclusive, acontecimentos marcantes da história, né? Houve um padre, um pastor, né, que foi enforcado aqui, né, por conta da perseguição, e muitas outras coisas que aconteceram aqui no país.
revoluções, né, e movimentos importantes da história que os irmãos devem conhecer da história geral no mundo, né, a independência americana e a Revolução Francesa, mas em especial no Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que se dão justamente de alguma forma, de alguma maneira, por conta da reforma. Então a reforma contribuiu muito para esses movimentos de ordem política, social e por aí vai. Então veja como é importante estudar esse assunto. Então não deixem de ler, né, esse material e estudar e conhecer mais sobre isso, tá? Enfim, né, o próprio Napoleão Bonaparte, que é justamente a partir dele, né, que vem os protestantes vêm para cá, né, e aí começa-se a perseguição, tá? Ele vai dizer lá que para alojar essa multidão, né, do povo, que 15 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas vêm para cá, prédios públicos e particulares foram requisitados, leis que mantinham a colônia em grande atraso foram revogadas, e os protestantes que, desde a expulsão dos holandeses, eram proibidos de entrar em nosso país, pela primeira vez, além de ter a permissão de entrar, tiveram a permissão de oferecer seu culto. Então veja que situação, né, os protestantes tiveram que passar, mas graças a Deus tiveram essa oportunidade, né, de agora ter a sua liberdade e poder, né, expressar a sua fé. Pronto, e aí ele conclui também falando, né, sobre outros tipos de movimentos que aparecem aqui no Brasil que de alguma forma tiveram relação com a reforma, né, como a abolição da escravatura e a proclamação da República. E aí chega, né, em especial falando da questão brasileira, né, ele cita aí esse artigo que preconizava só a Igreja Católica, né, como aquela que poderia ter liberdade religiosa, tá? As outras sequer poderiam ter, ou quando sim, né, muito limitada ou restrita, tá? Mas aí ele fala, isso é muito interessante, muitos missionários que chegam aqui, né, de origem protestante, o que contribuiu muito para o desenvolvimento das igrejas aqui. E aqui ele vai caminhando para culminar, né, no final do livro, onde ele chega a falar da era contemporânea, das denominações que nós temos. E aí ele fala, né, das principais versões bíblicas que existiram, né, daquele período, que até hoje são famosas, uma católica, né, e a bíblica também, que é usada até hoje no meio assembleano, né, que é a de João Ferreira de Almeida, e além disso, também movimentos missionários, né, que deram origem às principais denominações tradicionais ou históricas, né, que nós temos, em especial os presbiterianos e os batistas, tá? E aí ele chega nesse capítulo 4, onde ele fala, né, que houveram 3 especiais movimentos que foram decisivos assim para o rompimento de vez, né, do catolicismo e do protestantismo, em especial com ênfase aqui no Brasil, que é o movimento ecumênico, o Concílio do Vaticano II e a Teologia da Libertação. Em especial, essa teologia ele vai falar, tá? Eu vou me ater não vou me ater aos detalhes, mas ele vai falar em especial e com detalhes de cada uma, tá? Inclusive, né, citando que há um conselho, aquele conselho nacional ali, onde muitas igrejas adentraram, né, a esse movimento do ecumenismo, onde muitas denominações, né, que ainda fazem parte, mas algumas denominações, em especial a pentecostal, até onde ele pesquisou, ele não viu que faça parte, né? E aí a gente vê aí talvez alguma crítica, né, a outras denominações, o que não é objetivo aqui de modo nenhum, né, fazermos, tá? Apenas registrar o que o autor ele coloca ali. O Concílio do Vaticano, que muito contribuiu para a teologia da libertação, que foi muito danosa, tá? E ele chega, né, a mostrar do Concílio do Vaticano II, tá? Me permita passar aqui. Começa-se, né, a difundir o conceito ideal marxista, o que se desdobra depois com a teologia da libertação em questões socialistas, né? Sai ali do capitalismo, tá? Da era moderna, para a pós-modernidade, defender aí comunismo e socialismo. A gente acha que essas coisas não estão relacionadas, né? Mas veja de onde vem as origens, né? De onde foi oriundo isso, né? Temos aí movimentos católicos, né, que contra os protestantes deram início e muitos aderiram, viu? Não só os próprios católicos, mas de várias outras religiões, até não cristãs, aderiram nesse movimento, como a gente vê hoje, né? Então, é muito danoso para a sociedade essas questões, né?
E vem justamente daí. Em especial a teologia da libertação, né, que pregava, né, uma ideia de injustiça social mais humanitária, né, inclusive usando a própria Bíblia e o Evangelho para defender as classes minoritárias e tal, mas que tem uma ideia totalmente terrorista, né? A ideia de fazer mal, né? De causar mal. Eles usavam exemplos bíblicos para dizer que tinha que se haver rebelião, e rebelião até por força e por violência contra o Estado, né? Contra o capitalismo e tal, que desdobra-se num socialismo e comunismo, né? E ele cita, inclusive, mais à frente, né? A questão de vários ativistas. Tem um capítulo exclusivo sobre ativismo, mas eu queria chegar nessa parte aqui, tá? Onde ele mostra que muitos movimentos que vêm daí, né? É famoso o nome, né? Dom Helder Câmara, que era, né, um clérigo, né, do católico, né, maior representante, e que ao longo da história, né, eles desdobram-se em movimentos que são muito conhecidos hoje, né? Que está ali, né? De novo, eu disse que ele toca em feridas, né? E aí, para algumas pessoas, até do meio evangélico, que defendem, né, tais movimentos, às vezes não sabe a origem, né? Não sabe a história por trás dessas coisas. Mas esses movimentos aí têm um fundo totalmente protestante, antibíblico, por que não assim dizer, tá? Os seus princípios são totalmente assim. E a defesa desses movimentos também, né? E isso deveria ser ponderado por nós protestantes. Em especial quando conhecemos a história, né? Então deixamos de ser inocente. Eu tô resumindo, né? Você no livro vai ter esses detalhes, tá? Independente de ideologia ou de partidarismo, sistema político que cada um adote, tá? É interessante conhecer a história por trás disso, tá? Aqui, para mim, seria o suficiente para terminar, tá certo? Eu só vou mostrar... E aí ele vai falando, tá? Da ideia do pentecostalismo. O próprio autor comenta, né? Até porque a gente está na CPAD, né? A Casa das Assembleias de Deus, fazendo menção... Não fazer menção ao pentecostalismo não é, meu querido William, seria um pecado, né? O autor, ele diz na sua entrevista que Lutero não teve tempo demasiado para se dedicar aos dons espirituais, para falar dos dons do pentecostalismo, porque ele viveu em meio de guerras, 4 décadas de guerra, né? E ele não teve o tempo para tal, né? Vivia fugindo por causa da perseguição, mas o autor diz isso, e inclusive tem uma das teses de Lutero, né, que ele cita na íntegra, no corpo do texto, o qual ele vai dizer que Lutero estava fazendo menção ali implicitamente aos dons espirituais. Veja só. Interessante, não é? Porque o que a gente recebe hoje, pelo menos assim, pelo viés reformado, né, é que inclusive Lutero nada tinha a ver com a questão pentecostal, e aproveitando o ensejo, né, que nosso pastor já vai estar falando sobre esse tema, né, bastante atual e importante. É interessante saber que Lutero, de alguma forma, também falou ou defendia, né, a ideia dos dons, tá? Ele vai falar sobre isso, aí nasce o pentecostalismo e por aí vai, né? Tem muitas outras coisas, eu não vou me estender não, só quero mostrar para vocês isso aqui, tá? Ele fala das fases, né, da igreja pentecostal e neopentecostal, tá? Os irmãos podem estar lendo depois, pronto. Eu quero chegar aqui, eu termino. A partir, então, da reforma, né, veja que não só os luteranos, né, chegam como denominação hoje, né? Isso aí é o que a gente tem chamado de denominacionalismo, né? Várias denominações. Para a gente, na igreja, via de regra, nos interessa mais essa parte religiosa, e em especial, que compete a cada uma denominação. Geralmente é assim. Mas, de novo, e eu termino dizendo que é interessante a gente conhecer o viés histórico por trás disso. Não só na questão religiosa, mas política, social, ética, moral e em todas as áreas, tá certo? Para que a gente entenda melhor não só a nossa denominação, mas o contexto em que a gente vive hoje. O que já se passou, né? E o que virá, porque não se iluda, né? A tendência é só piorar, irmãos. Em termos sociais, políticos e até religioso, tá? Há quem diga, assim, que o rumo que a igreja toma hoje, né, parece, né? Sei que isso não acontece nas comunidades de fé dos irmãos que estão aqui representados, não é? Mas parece tomar um rumo que precisa urgentemente de uma reforma, ou talvez uma nova reforma, né? O autor conclui dizendo que o pentecostalismo seria a turbinada no motor alegórico que ele falou no início, né? Como se fosse
turbinou aquele motor da reforma. Pronto. E ele conclui falando também do ativismo, enfim, outras coisas. Eu vou encerrar por aqui, mas chamando a atenção dos irmãos a essas questões, tá? Deus abençoe.